Mais uma vez estamos aqui trazendo para você sempre o melhor da informação. Bom, gente, agora a gente vai falar um pouquinho aí, vamos continuar insistindo nesse assunto. Eu acho que é um assunto que vale a pena, é um assunto que é argumento para você que está começando a acordar, é um assunto que é argumento para você que já acordou, mas não sabe. Então aqui a gente ensina, a gente mostra na publicação, a gente dedica tempo pesquisando para que você possa ter tudo na palma da sua mão. Bom, eu quero começar falando então sobre um assunto. Muita gente tem reclamado, dizendo assim, olha, você fica apresentando o vídeo do Geoffrey Jackson, porque ele ficou 3 horas lá na Corte Real Australiana. Agora, você sabia que também teve outras igrejas lá na Corte Real Australiana? Você sabia disso? Sei. E por que você não apresenta elas? Eu vou explicar agora nesse vídeo, com base na Sentinela, por que eu não falo das outras igrejas que estiveram presentes lá na Corte Real Australiana. Por que eu não falo? Eu vou explicar, é super simples. Não tem muita dificuldade para entender isso. Isso aqui é um 2 mais 2, né? Mas por que o seu canal só fala sobre Testemunha de Jeová? Então, nosso canal fala sobre Testemunha de Jeová, porque eu fui 28 anos enganado, sendo Testemunha de Jeová. Então, hoje a gente ajuda as pessoas a terem um poder de decisão. Quem quiser ser Testemunha de Jeová, que seja. Quem não quiser, não seja. Mas o outro lado a gente mostra, que é o lado que eles não mostram. Não é verdade? Então, a gente tem que mostrar. Então, vamos trabalhar dentro da Sentinela, que eu quero que vocês vejam algo interessante. Esta Sentinela é de 2008, tá? 15/6/2008. Vamos dar uma olhadinha nessa Sentinela para a gente poder compreender o que está acontecendo aí nesta Sentinela. Vamos lá, então, vamos trazendo para vocês. Bom, tá aí então a Sentinela, eu vou começar aqui com o parágrafo 10, depois você pode dar uma olhadinha, se você quiser. E aí o tema é coisas das quais temos que fugir, tá bom? Esse é o tema. Vamos dar uma olhadinha aqui para você entender. Ele fala sobre a religião verdadeira, ele fala sobre uma futura ira, né? Aí agora eu queria começar com o parágrafo 7. Depois a gente vai andar um pouquinho mais adiante. O clero da cristandade é contra a lei no sentido que ele tem enganado milhões de pessoas. Bom, se o clero da cristandade é contra a lei porque está enganando milhões de pessoas, então o corpo governante também é contra a lei porque está enganando 8 milhões de pessoas. No sentido que ele tem enganado milhões de pessoas por promover ensinos, feriados religiosos e comportamentos contrários à Bíblia. Então vejam, aqui está o ataque direto aos padres, ao Papa, aos pastores, a todo mundo. Segundo eles, esse pessoal só promove ensinos falsos, não é? Assim como os líderes condenados por Jesus, os atuais adoradores que fazem parte do filho da destruição serão destruídos, sem esperança da ressurreição. Bom, o corpo governante já disse e agora repetiu, né? Na antiga Nova Luz, ele acabou de repetir que as pessoas que não são testemunha de Jeová serão destruídas no Armagedon sem esperanças da ressurreição. O Deus das testemunhas de Jeová, que não é o Jeová da Bíblia, é um Deus que gosta de fazer uma carnificina, né? Então vejam, além de acusar as pessoas, de julgarem as pessoas, eles ainda colocam Deus como sendo esse Deus iracundo, um Deus diabólico, um Deus que gosta de matar pessoas. Bom, Hebreus 2,19 diz que quem tem os meios para causar a morte é o diabo. Então julgai por vós mesmos. O texto continua. Está aí o texto atrás de mim. Mas o que está em reserva para pessoas que têm sido desencaminhadas pelo clero da cristandade e por clérigos de outras formas de religião falsa? Para responder esta pergunta, vamos considerar os eventos que ocorreram
após a destruição de Jerusalém em 607. Bom, aí todo mundo já sabe que essa data está errada, e aí eles vão entrar agora no parágrafo 10. Eles vão dizer que os judeus voltaram, tal, se organizaram, tiveram que novamente virar testemunha de Jeová para poder ser salvo. Mas o parágrafo 10 é de extrema importância. Hoje, bilhões de humanos praticam várias formas de adoração falsa, que tem raízes na antiga Babilônia. Coletivamente, essas religiões são chamadas de Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das coisas repugnantes da terra. A religião falsa tem uma longa história de apoio político do mundo. Bom, nós temos o exemplo da Organização das Testemunhas de Jeová, que apoiou a ONU durante 10 anos, e agora a Organização das Testemunhas de Jeová, ela apoia o braço europeu da ONU, chamado OSCE. Basta você pesquisar, o Paulo Sávio tem um vídeo que ele trata sobre isso, tá bom? Então, segundo eles, a religião falsa apoia a política. Uma outra coisa que você não pode se enganar, a Organização das Testemunhas de Jeová apoia a política no sentido que o sistema político, conforme dizia Montesquieu, o sistema político é a melhor ideia de Estado, é a de Montesquieu. Montesquieu diz que o sistema político ele é composto do sistema executivo, legislativo e judiciário. O judiciário faz parte do sistema político, não sendo nenhum desses poderes maiores ou menores, sendo regidos pela lei de freios e contrapesos. Ou seja, todos os três estão em mesmo pé de igualdade, tá bom? Então as testemunhas são enganadas pelo corpo governante ao dizer que eles não participam do sistema político, simplesmente porque eles não votam em deputados, senadores e no presidente da República, em prefeitos e governadores. Então isso é mentira. Toda vez que a Torre de Vigia recorre ao sistema judiciário, ela está recorrendo ao sistema político, que, segundo ela, é o próprio sistema político de Satanás. Informação é tudo. Informação vale ouro, pessoal. Então, está aqui mais um ponto onde a gente desmente o parágrafo de A Sentinela. Vamos ao outro ponto, que esse aqui, para mim, é o mais interessante. Olha só. Outras coisas repugnantes incluem atos de pedofilia e outras formas de imoralidade sexual praticadas por clérigos e toleradas pelas autoridades religiosas. É de admirar que Jeová Deus em breve acabe com a religião falsa. Bom, segundo eles, uma marca da religião falsa também é a pedofilia. Aí nós pegamos o caso da Austrália, nós temos 1.006 casos, e tem o vídeo, né? Eu vou solicitar ao Henrique que depois desse vídeo coloque de novo, porque tem muita gente que não conhece, né, o vídeo da Corte Real Australiana. Tem muita gente que não conhece. Então você vai ver o membro do corpo governante respondendo por 1.006 casos de pedofilia lá na Austrália. Segundo Barbara Anderson, se você não conhece, eu recomendo que você digite aí no Google Barbara Anderson, para você entender a precursora deste assunto. Segundo os estudos que ela fez, e é claro que a Torre nunca vai comprovar e nem vai dizer que é mentira, existem mais de 23 mil casos registrados em Betel. Então, se a pedofilia também é uma marca da religião falsa, então significa isso que eles que tanto acusaram os outros também têm a mesma marca. Só para a gente recapitular, segundo eles, bilhões de pessoas estão praticando a adoração falsa porque elas seguem ensinos que são falsos. A Torre de Vigia já fez mais de 370
ensinos falsos. Então, qual é a diferença dela para uma outra religião? Sendo que ela é uma seita. O segundo ponto disse que as religiões do mundo, elas dão apoio político. Elas usam o sistema político. Aí eu acabei de provar para vocês que o sistema político é composto de 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. E que a torre proíbe você de votar, mas ela usa o sistema judiciário. Então, qual é a diferença dela para as outras religiões? Depois, nós temos aqui um outro ponto que ela colocou, que é uma coisa repugnante, que é o abuso sexual de crianças, e que ela tem 24 mil casos escondidos. Aí eu pergunto para você, qual é a diferença da torre de vigia para as outras religiões? Julgai por vós mesmos. Aí entra aquele que diz assim, mas Jeová vai consertar as coisas no tempo certo. Larga de ser abestalhado, como diz o Tiririca, que se Jeová tivesse que consertar alguma coisa, Jeová tinha consertado lá atrás, depois da morte do apóstolo João. Jeová tinha consertado a Igreja Católica, que começou sendo o primeiro grupo formado. Jeová tinha consertado, não consertou, porque para ele, religião não é interessante. Deus salva pessoas, pessoas que têm compromisso com ele. Tá bom? É isso daí. É desse jeito, pessoal. É assim que funciona a coisa. Não adianta tampar sol com a peneira. Não adianta a gente ficar aqui falando, né, de religião falsa, sendo que a própria organização ela faz parte do sistema mundial da religião falsa, entendeu? Esse artigo ele continua muito interessante, e eu acho uma coisa muito legal, por exemplo, aqui, ó, fuja da idolatria, dá uma olhada nisso aqui. Como esse é o nosso último vídeo de hoje, dá tempo da gente falar mais um pouquinho. Olha só, outra prática repugnante comum em Babilônia Grande é a veneração de imagens e de ídolos. Deus os chama de coisas repugnantes e ídolos sórdidos. A palavra de Deus expõe também algumas formas sutis de idolatria. Por exemplo, ela chama a cobiça de idolatria. Cobiçar significa desejar o que é proibido como bens de outra pessoa. O anjo que se tornou Satanás, o diabo, desenvolveu um desejo cobiçoso de se igualar ao Altíssimo. Isto levou a ele a se rebelar contra Jeová e seduzir a Eva e cobiçar algo que Deus havia proibido. Em certo sentido, Adão também cometeu da idolatria, por permitir que seu desejo egoísta pela companhia de sua esposa fosse mais importante do que obedecer ao seu pai amoroso. Em contraste com isso, os que desejam fugir da idolatria e do furor divino precisam dar a Deus devoção exclusiva e resistir a toda forma de cobiça. Aí eu pergunto para vocês, aquela placa azul jw.org, que hoje é a placa que está em todos os salões do reino, estão em todos os salões de assembleia, para identificar que ali é um salão do reino das testemunhas de Jeová. Eu pergunto para você, aquilo é uma imagem ou não é uma imagem? Qual é a diferença de uma cruz para jw.org? Porque, por exemplo, a cruz identifica que ali tem uma igreja. E quando você vê jw.org, identifica o quê? Né? Milhares de testemunhas de Jeová durante as assembleias usam botões com jw.org. Isso é o que se não for idolatria? Milhares de testemunhas de Jeová que não compreendem, idolatram o corpo governante. Por quê? Porque a Bíblia está abaixo do corpo governante. Por exemplo, todas as verdades que eu falo aqui nesse canal, para uma testemunha de Jeová idólatra do corpo governante, ela não tem sentido nenhum. Por que que não tem sentido nenhum? Porque ele idolatra mais as palavras de um homem do que a própria palavra de Deus. Você entende por que você precisa ter conhecimento? Conhecimento é poder, pessoal. Coloca isso na cabeça de vocês.
Conhecimento é poder. Conhecimento é ninguém mais enganar você. Conhecimento é você começar a andar de cabeça erguida. Conhecimento significa você poder ter a satisfação que eu tenho de vir aqui no canal e falar as verdades com provas documentais dentro das próprias revistas deles. Isso é satisfação. Isto é alegria de ter conhecimento. Você está gostando do nosso vídeo? Então eu vou pedir para você que, por favor, não saia daí. Fique até o final do nosso vídeo. A gente tem mais um pedacinho de um parágrafo para considerar com você. Mas antes, eu queria lembrar que você pode deixar o seu like, por favor. Se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like aí, nos ajude a chegar mais longe. Tá bom? Compartilhe o vídeo, inscreva-se. Nós estamos na campanha para 25 mil inscritos. Muito obrigado a você que tem participado do Superchat. Obrigado a todos vocês que têm participado. Eu peço aos administradores que, por favor, estejam sempre atentos àqueles irmãos que participam no Superchat, que participam no Super Stick. Agradeça a esses irmãos em meu nome. Eu tenho que trabalhar, pessoal, agora, para o vídeo ficar legal, eu tenho que trabalhar com 2 luminárias aqui. Às vezes, à vista, eu não consigo ler o nome de todo mundo, mas eu quero fazer o melhor. Então, se eu não ler o seu nome nesse vídeo, eu posso ler num outro. Eu quero ficar muito agradecido a cada um de vocês. E já já eu quero ler o seu nome. Eu também quero lembrar a vocês que a nossa irmã Leila Nespoli, ela está responsável aqui no nosso chat para colocar o nome e o telefone de cada administrador regional. Então, nós dividimos o Brasil em 5 regiões para facilitar a sua vida como alguém que poderá aderir à nossa consultoria, tá bom? Então, a gente facilitou isso em muito, tá legal? Tem alguns irmãos me pedindo já apoio psicológico e apoio pastoral. Eu peço a esses irmãos que esperem aí, no mais tardar uma semana, a gente vai estar respondendo a todos vocês, trocando ideia com todos vocês, colocando irmãos responsáveis, tá? Para falar com vocês. Eu também quero lembrar que este serviço está disponível para todos os associados. Ancião, eu não sou associado ainda, mas ancião, você não tem noção como que eu estou sofrendo. Se você está sofrendo, você é mais um dos que pode vir com a gente. E aí você pode associar-se. Ô, ancião, como é que eu faço para que eu me associe? É muito simples. Eu vou colocar para você aí, olha só que interessante. Este é o nosso site, é o site da nossa associação. Como que ele se chama? Está aí, despertarparavida.org. Despertarparavida.org. Ô, ancião, como que eu faço para que eu possa me associar? É muito simples, pessoal. Dá uma olhadinha nisso daí que você está vendo. Você vai ver aqui, ó, na palavra associe-se, e aí você vai vir aqui, você basta deixar o seu nome e o seu WhatsApp. A nossa diretora, ela vai entrar em contato com você, tá bom? Ou vai passar para um consultor entrar em contato com você, dependendo da região que você está. Então, é muito simples. Não perca tempo. Vem com a gente se você deseja também. Aí, pessoal, a gente vai te ajudar, a gente vai ajudar você a chegar onde você precisa, tá legal? Pode ficar despreocupado. Então, não esqueça, tá aí a maneira mais simples de você associar-se. E eu também quero lembrar a vocês sobre a nossa livraria. A nossa livraria está aí, tá? Livraria Edson Reis.
Livraria Edson Reis. Na Livraria Edson Reis você vai encontrar a Enciclopédia das Religiões, você vai encontrar o livro Testemunhas de Jeová Proclamadores de um Falso Evangelho em PDF, você vai encontrar o livro Tempo do Fim, você vai encontrar o curso Técnicas de Influenciar a Mente, Desintoxique e Liberte a sua vida dos enganos da seita. Bom, pessoal, vamos prosseguindo aí, vamos voltando ao que nós estávamos tratando aqui sobre as coisas às quais temos de fugir. Aí, eu gostaria de voltar aqui no parágrafo de número 8, aliás, 11, né? Olha só o que é que eles dizem, pessoal, no parágrafo 11. Os cristãos verdadeiros sabem disso e têm o dever de alertar os membros de Babilônia Grande. Eles são melhores do que todo o mundo. As testemunhas de Jeová têm o dever, porque você que está me ouvindo é um membro de Babilônia Grande, não importa se você faz parte de outra igreja, não importa se você segue Cristo, para eles você é da Babilônia. Então as testemunhas de Jeová têm o dever de te avisar, né? Uma das maneiras de fazer isso é pela distribuição de bíblias e publicações relacionadas, produzidas pelo escravo fiel a quem Jesus designou para prover o alimento espiritual no tempo apropriado. Bom, se você se lembrar muito bem, e você vai ver no próximo vídeo, ele é um vídeo de 3 horas, mas quem quiser assistir, vai assistir, você vai ver uma parte onde o Geoffrey Jackson diz que eles não escrevem nada. Isso, o corpo governante não escreve nada, mas a revista aqui mente. A revista diz que eles produzem, eles não produzem nada, eles não têm nem raciocínio mais para produzir nada. Quando uma pessoa se interessa pela mensagem da Bíblia, procura-se ajudá-la por meio do estudo bíblico. Estudo bíblico não, estudo de um livro que eles fazem. Espera-se que ela veja a necessidade de fugir do meio de Babilônia antes que seja tarde. Ou seja, espera-se que essa pessoa veja a necessidade de sair da religião dela, porque a religião dela é repugnante para as testemunhas de Jeová. A religião dela é uma religião que não merece crédito. Ainda uma testemunha de Jeová vai nas portas e mente como eu menti diversas vezes, né? Eu dizia para as pessoas, olha, nós não estamos interessados em tirar o senhor ou a senhora da sua religião. A gente mentia desse jeito, todo mundo lembra. Vamos aproveitar esse finalzinho aqui, vamos rodar a vinheta da livraria para você guardar bem aí, edsonreis.com. Roda a vinheta e podemos terminar esse vídeo.